Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e peço a todos que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Medicação preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é um simples imprudente. Observe seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, não esqueça, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência, no entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muitas vezes é loucura. Grande valor em suas atitudes. Guarde valor em suas atitudes. Recorde que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Por favor, prece inicial, Rubem. Olá. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato assim seja. Que assim seja. Amém. Meninas, que vamos ler? Seja. O Evangelho
Página 126, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? E Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai, vossa mãe, e esse outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai e a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai e a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai e a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, sendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, cai ambos no fosso. É interessante, né? Deixa eu terminar aqui a leitura. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa, e o fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensato que sois, aquele que fez o exterior, não é o que faz também o interior? É interessante que a parte moral que Jesus precisava deixar claro, ele deixou, né? Não tem aqui nenhuma parábola, não tem nenhuma alegoria, porque é uma parte que o povo estava pronto para receber, né? Veja, quantos de nós, né, já honramos, né, a cultos exteriores, né, a fazer esta ou aquele ritual, né, como, por exemplo, ir à igreja no domingo. Eu ia no círculo esotérico no domingo durante muitos anos. E pouco depois de sair de lá, por volta de 9 horas da noite, eu sequer lembrava o tema que havia sido dado na palestra. E acreditava que estava quite com o que eu necessitava para a semana.
Ou seja, 1h30 de culto e, né, várias horas semanais sem qualquer alimento espiritual e moral. O que será que ia no meu coração? Coisas boas? Acredito que não. As mesmas rapinas e iniquidades e, né, pensamentos impuros, egoísmo, orgulho, vaidade, tudo isso junto. E veja que para Jesus, né, o corpo, né, o culto às aparências exteriores, nada significa. Quando o nosso coração nada tem a ver com isso. Então, na verdade, né, a maior limpeza que nós temos que fazer é justamente no nosso coração, né? Nos nossos pensamentos, nas nossas ações, porque é isso que vai nos diferenciar dos outros e fazer com que os outros, com que os nossos exemplos arrastem também outras pessoas. Que de nada adianta falarmos aqui bonitas palavras se nós não honramos essas verdades que escutamos com a prática, tentando aplicar com aquela pessoa difícil que encontramos no dia, né? Com a injúria, com a calúnia, com a maledicência que nos atinge, com aquele olhar desdenhoso, né? Se ao invés de entrarmos numa discussão, devemos procurar o silêncio, não é preciso que nos justifiquemos, não devemos nada a ninguém, devemos sim a nossa consciência a Deus. Então, mais vale calar e suportar em silêncio uma provocação do que responder a ela, né? Melhor que viremos e saiamos sem qualquer resposta. Comentários? Fred, hoje mesmo eu li no Evangelho de Chico Xavier algo muito condizente com as palavras que nós estamos analisando e absorvendo, né? Ele fala sobre o centro espírita. Quanto mais simples, quanto mais humilde, mais reduto do Evangelho ele é. Construções colossais sempre me pareceram destituídas de espírito. A Sociedade Espírita de Paris era uma sala de acanhadas dimensões. Ali imperava o espírito da fraternidade e da verdade. Eu creio que isso resume, né, todo o ensinamento de Jesus, né? A simplicidade. Nós não temos que ser sofisticados para sermos reconhecidos, não? Temos que nos esforçar para falar de uma forma mais simplista, mais acessível possível. Mesmo a gente tendo conhecimentos, eu mesmo me vejo lutando com palavras, né? Quando nós estamos aí. Por isso eu peço muita inspiração para me fazer ser entendido, bem compreendido, e que as minhas falas sejam produtivas, né? Eu creio que seja esse o nosso objetivo, não, meu irmão? Sem dúvida. Rosângela ou Roseli, que agora eu tô com a tela diminuída, eu não tô vendo quem que é que levantou a mão. Não fui eu, não. É que Foi você tá você, Rosinha. com a mãozinha tranquila. Eu vou ler aqui, então.
Então, como nós podemos ver, né, mesmo antes de entrar no comentário, essa parte do evangelho é autoexplicativa, né? Aí vem a explicação. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma, como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito ao profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude, quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, esse não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julga poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não bastam se têm as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, nós necessitamos, né, como espíritas que somos, que fomos alcançados por essa doutrina consoladora e explicativa, que nós mesmos, né, removamos o lixo que está em nossos corações, né, os negrumes que ainda restam naqueles cantos escondidos de nós, para que nós possamos, nós mesmos, nos conduzir a Deus. A doutrina espírita, como qualquer outra religião, é apenas um meio, uma ferramenta, né? Se o martelo fica inerte, sem bater no prego, qual é a utilidade do martelo? Nenhuma. E todos os instrumentos são assim. Eles dependem da nossa ação, do nosso manuseio. Algum comentário? Fé, nós temos que nos despir, né, dos fanatismos, né, daquelas questões que nos levam a aquelas discussões intermináveis sobre vários assuntos, quer sejam religiosos, políticos, etc., ou de trabalho mesmo, para a gente não incorrer, né, em pecado, né, contra nossos irmãos. Há uma frase que define bem isso aí. O fanático religioso aceita Deus como pai, mas não aceita o homem como irmão. Eu creio que isso aí defina bem
a realidade dos nossos dias, os religiosos se digladiando, cada um trazendo para si condições aí que o Cristo nos colocou em igualdade, inclusive as mulheres sofriam horrores naqueles tempos, né? Eram consideradas animaizinhos domésticos, não podiam ler, não podiam trabalhar, não podiam exercer nenhuma atividade. Foi no começo desse século, do século XX, que conseguiram romper com isso, né? Olha quanto tempo de sofrimento. Você vê, Jesus, ele não era só seguido pelos apóstolos, mas tinha um séquito que seguia Maria, né? E mulheres maravilhosas, né? Dedicadas a Jesus, estavam sempre com ele, inclusive no Calvário, né? E por que não dizer, foram elas que primeiro viram o Mestre ressuscitado, não é mesmo? E tantas coisas que tem que se romper ainda, né? E ainda perduram essas questões aí que deveriam ser já suplantadas, né? Erradicadas, né? Da sociedade como um todo, das religiões, etc. Obrigado. Nada. Mais algum comentário antes de passarmos para as vibrações? Não, não. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença luminosa dos nossos benfeitores espirituais, pois, apesar de estarmos aqui em 4, há muitos que nos assistem. E agradecemos esses irmãos que espalham o seu amor sobre nós, que são os dignatários do querido Mestre, que são as mãos do Cristo, que nos tocam, que nos abençoam, que nos elevam, que nos sustentam nos tempos difíceis. E tendo recebido tanto como nós estamos recebendo, nós pedimos por todos aqueles irmãos desafortunados, aqueles que não conhecem o Mestre, aqueles que relegaram, que abandonaram a bênção da vida física pelo suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias e tantos outros, que os raios benéficos da providência divina possam envolver todos esses irmãos. E ainda que eles tenham que suportar durante algum tempo as dificuldades das suas escolhas, que nesse momento exato eles possam ser amparados e possam ter um refrigério, um amparo maior em suas almas. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados, e dentre estes que estão em sofrimento, aqueles que estão com a ideação suicida. Que Jesus, pelas mãos protetoras dos amigos espirituais superiores, possam amparar esses irmãos, e principalmente aqueles que lhes perseguem. Pois nós sabemos que os obsessores não são uma praga, uma podridão na parede que deva ser arrancada. Na verdade, esses obsessores, esses irmãos que estão sendo obsidiados, são ligados por laços corrompidos de amor, de amizade. E vamos pedir então que Jesus, com a sua santa bondade, com o seu poder divino, possa
reparar esses laços que foram quebrados. Que todos esses irmãos possam receber essa carga energética de amor, de perdão. E possam ser sensibilizados por essas vibrações. Peçamos ainda pelos nossos líderes mundiais, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades nos mais diversos níveis de governo. Que todos esses homens e mulheres que foram investidos do poder terreno, tocados pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas, pelos irmãos anônimos, todos esses que fazem a caridade sem ostentação. E agora, que possamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente neste exato momento. Que todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam amparados. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo espiritual, moral e material que precisa, lembrando que devemos agregar solicitude aos nossos pedidos, pedindo apenas aquilo que nos seja benéfico no sentido de progresso espiritual. E assim sendo, nós pedimos também que nos seja afastado tudo aquilo que possa prejudicar o nosso aproveitamento dessa vida, dessa santa oportunidade, dessa reencarnação. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, que nos dê, que nos auxilie na conquista da bravura da alma que o Evangelho tanto nos conclama a atingir, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, seja como for, nas dores, nas alegrias, nas críticas, que o nosso coração seja sempre amparado pelas mãos silenciosas e amorosas dos nossos amigos espirituais protetores. Que possamos escutar as suas doces vozes, ao invés de nos desesperar, de nos rebelar, que possamos aceitar os desígnios divinos, que possamos também aceitar os maus aparentes, as oportunidades perdidas que possam, no momento, nos representar como dores, mas que, na verdade, são para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que possamos fazer assim a pequena parte que nos cabe na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa em nós, com a nossa reforma íntima, com o domínio das nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, por favor, Rubem.
Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos, amor.